Olá, meu nome é Ben Zoe, sou membro da equipe de presidente da Herbalife Nutrition e antes de mais nada, gostaria de parabenizar você por ter escolhido conhecer uma oportunidade que pode mudar a sua vida e também por ter interesse em estudar mais sobre isso para se desenvolver de uma maneira incrível e realmente começar uma vida nova. Eu tenho certeza que no decorrer desse curso você vai sair com uma mentalidade próspera, animada e com muita vontade de vencer. E por falar em mentalidade, é a partir desse tema que nós vamos começar a nossa aula sobre administração financeira. Isso porque o primeiro pilar para construir a nossa liberdade financeira é mudando a nossa mentalidade. E a sua mentalidade financeira é o fator principal que determina o seu sucesso ou seu fracasso. Essa mentalidade é a soma de tudo que você viu, ouviu e viveu desde o dia que você nasceu até hoje. E essa mentalidade cria a sua programação mental e essa programação mental define todas as suas escolhas e, consequentemente, os seus resultados também. Normalmente, quando nós não temos sucesso financeiro, a gente culpa o mercado, custo de vida na cidade, preço dos alimentos, falta de oportunidades, salário, chefe, tudo. Menos a única pessoa que é culpado para essa situação, que é a nossa mentalidade. A nossa mentalidade é o único problema na nossa vida financeira. Ela é a única culpada pelo nosso sucesso ou fracasso. Mas isso não é só com você. 97% da população brasileira tem uma péssima mentalidade em relação ao dinheiro. E o pior, quando a nossa vida financeira não está em ordem, isso afeta todas as áreas da nossa vida. Isso afeta a nossa família, nossos amigos, trabalho, lado profissional, tudo. E muitas vezes a gente ouve que o dinheiro que muda as pessoas, que o dinheiro corrompe as pessoas. Mas na verdade, presta bem atenção, o dinheiro nunca muda ninguém. O dinheiro apenas potencializa o que já somos. Às vezes a gente passa a vida inteira ouvindo: fulano só é rico porque teve sorte, ou fulano é rico porque com certeza roubou de alguém, ou às vezes você ouve: tem que trabalhar duro a vida toda, filha, para ter algum dinheiro. Se você ouvir isso a vida toda, com certeza isso vai criar uma crença dentro de você que ter dinheiro é algo ruim. Então vamos fazer uma ordem nessa bagunça. Todas essas crenças que nós temos a respeito de dinheiro, muitas delas são errados. E como elas estão erradas e enraizadas dentro de você, isso não vai lhe permitir construir a sua liberdade financeira. Você precisa, primeira coisa, mudar isso. Enquanto você não vai mudar isso, nada na sua vida financeira vai mudar. Você precisa quebrar esse ciclo para poder realmente crescer e prosperar na sua vida. Se você pensa, na minha família não tem ninguém bem sucedido, você precisa quebrar essa corrente. Seja primeiro na sua família a crescer, puxa uma nova geração que vai te usar como inspiração. Aqui na Herbalife Nutrition você tem os ensinamentos necessários para desenvolver uma boa administração do seu negócio. Pega o gosto para aprender, dá valor para o sistema de treinamento que será apresentado a você. Porque isso vale para dinheiro, mas isso vale em todas as áreas da nossa vida. Nessa oportunidade, um dos maiores presentes que você terá aqui é a chance de aprender com quem já conquistou a liberdade financeira, levando o seu desenvolvimento do ponto A para ponto B, assim como o seu sucesso. Conforme você vai desenvolver, obviamente seus ganhos vai desenvolver e vai crescer também. Você é o dono do seu destino e a sua mentalidade vai determinar quanto você vai crescer. Então vamos começar. Vamos fazer um exercício simples junto. Pega um papel e caneta e coloca nele quanto você tem na sua conta corrente e quanto dinheiro você tem nas suas aplicações financeiras e junta esse valor. Vamos lá, faz esse exercício rápido. Já terminou? Então pronto, vamos lá. Esse número que você colocou no papel, ele está 100% ligado ao tamanho da sua mentalidade. Pronto. Se você tem bastante dinheiro, se você anotou um valor alto, é porque você tem a mentalidade financeira correta. Se você anotou pouco dinheiro ou nenhum, você já sabe a resposta. Então vamos entender os 3 tipos de mentalidade que existem no mercado. Primeiro, mentalidade do classe dos pobres, classe média e dos ricos. E normalmente quando a gente fala essas 3 classes, a primeira coisa que passa na cabeça das pessoas é a quantidade de dinheiro que eles ganham.
Pobre ganha pouco, classe média ganha muito, ganha mais e rico ganha muito. Não, isso não é a diferença entre as três classes. A diferença entre as três classes é a mentalidade. Então vamos começar. Primeira coisa, a mentalidade da classe dos pobres. Pobres faz o que com o dinheiro que ele ganha? Gasta com o quê? Com sobrevivência. Gasta com contas, alimentos, se sobra alguma coisa, faz churrasco no final de semana. Simplesmente isso, sobrevivência pura. Como nunca sobra dinheiro para nada, não existe espaço para planos, para nada. Agora vamos ver qual é a mentalidade da classe média. A classe média usa todo o dinheiro que ganha para ter o quê? Para ter conforto. O que é conforto? Simples, porque você anda de carro e não de ônibus, porque isso é mais confortável. Porque uma casa cada vez maior, porque isso dá mais conforto. E o conforto dá outra coisa. O conforto dá alguma coisa que chama status. Olha meu carro, olha minha casa, olha minhas viagens. Tudo que a classe média ganha todos os meses vai para quê? Para comprar esse conforto e status. Então, não importa se eles ganham mais, eles vão gastar mais, ganha mais, gasta mais, ganha mais, gasta mais e nunca sobra um tostão. Mas a classe média vive na mentira que eles acreditam. Amanhã, quando eu vou ganhar mais, aí vai sobrar dinheiro. E eles percebem que nunca sobra nada. Como nunca sobra dinheiro para a classe média, tudo que eles compram, eles precisam comprar financiado. Mas eles não vêem problema nenhum nisso. Por quê? Porque todo mundo compra assim. Só que eles não percebem que tudo que eles constroem, esse padrão de vida e as coisas que eles compram, eles acham isso a riqueza deles. Mas eu chamo isso castelo de areia. Porque esse castelo de areia só está em pé porque está entrando dinheiro todos os meses. Mas no mês que vai entrar menos dinheiro ou nenhum, esse castelo de areia vai desmoronar e comer eles dentro deles. O seu crescimento no negócio, aqui como em diversas outras carreiras no mercado, é sempre feito de altos e baixos. Mesmo você crescendo, nunca vai ser crescimento assim. Vai ser crescimento um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo, subindo. Só que se você entra no negócio com a mentalidade de classe média, assim que tiver os primeiros picos altos de ganhos, o que vai acontecer? Você vai querer gastar tudo. Já vai pensar em comprar, trocar de carro, fazer financiamento, comprar celular da última geração. Pensa 2 vezes antes de fazer isso. Pois o que acontecerá quando vier um mês com ganhos menores? Como você vai manter esse padrão de vida alto que você acabou de criar? Então, não aumenta seu padrão de vida assim que começar a ganhar mais dinheiro. Agora, vamos entender como funciona a mentalidade das pessoas ricas. Rico não busca dinheiro para sobreviver, muito menos para criar conforto nem status. Os verdadeiros ricos correm atrás de liberdade. Uma pessoa rica é uma pessoa livre. Livre para poder escolher como ele vai viver a vida dele. Livre para poder viajar, livre para ficar com uma família, livre para fazer o que ele bem entender como a vida dele. Vocês percebem a diferença entre a mentalidade de rico, pobre e de classe média? Agora, quando o rico, olha, presta atenção, uma coisa importante. Quando o rico corre atrás de liberdade, o que ele ganha como bônus? Conforto e status. Agora, quando a classe média corre atrás de conforto e status, adivinha o que ele ganha como bônus? Escravidão e dívidas. Na oportunidade de Herbalife Nutrition, você consegue dinheiro, mas dinheiro para lhe permitir se tornar rico e livre. Então vamos entender a primeira coisa, qual é o primeiro passo na fórmula da riqueza. Os ricos, primeira coisa, presta atenção, os ricos gastam menos do que ganham. Isso é a coisa mais importante que você tem que entender, sempre gastando menos do que você ganha. Assim você vai ter dinheiro sobrando. Para quê? Para fazer o que com esse dinheiro? Simples, investir. Agora a pergunta é investir em quê? A investir em ativos. O que são ativos? Ativos são coisas que podem lhe render dinheiro. Lhe render uma renda que a gente chama renda passiva, renda que não depende mais do seu trabalho. No negócio de Herbalife, você pode investir em quê? Em treinamentos, eventos, levar mais pessoas com você para poder construir o seu negócio. Isso vai te ajudar o quê? Ganhar mais royalties e bônus. E assim você vai aumentar ainda mais a sua renda passiva. Agora presta atenção o que é rico. Quando a sua renda passiva for maior do que o seu padrão de vida, pela primeira vez você vai estar financeiramente livre.
Bom, agora sabendo todos os tipos de mentalidade, você já verificou em que tipo de mentalidade você tem? Mas o mais importante, vamos trabalhar de como você muda de uma mentalidade e conquista a mentalidade dos ricos. Então vamos lá, vamos entender quais os passos que você precisa para realmente atingir a nova mentalidade. A melhor resposta é, primeira coisa, colocando metas. A primeira coisa que você precisa saber é para onde você quer chegar. Tenha metas financeiras bem definidas e disciplina para seguir com o planejamento feito. Com elas, você consegue construir um padrão de vida correto, diminuir gastos e construir seu fundo de emergência para proteger você e a sua família. Anota aí quais são os passos essenciais para estabelecer suas metas. Primeira coisa, você tem que saber a diferença entre sonhos e metas. Sonhos, por exemplo, eu sonho para ser rico, eu sonho ser livre. Isso é um sonho. Para um sonho se tornar realidade, para um sonho se concretizar, ele precisa transformar para uma meta. E meta diferente de sonho tem detalhes e data. É algo que nós podemos mensurar. Por exemplo, poupar 20% do que você ganha, conquistar 2 novos clientes por semana. Isso são metas. Lembra-se, colocar metas realistas. Não adianta, por exemplo, colocar meta como eu quero poupar agora 50% do que eu ganho. Não dá para fazer isso, porque muitas vezes isso vai deixar você no vermelho ou até vai fazer você fazer dívidas. Outro risco de criar metas sem pensar direito é que você pode até desistir dela antes de começar. Por quê? Porque você vai ver que é extremamente difícil e mesmo trabalhando você nunca vai alcançar ela. Agora, o segundo pilar para construir a sua liberdade financeira é ter uma boa administração financeira de seu dinheiro. A primeira coisa que você precisa saber é exatamente quanto você gasta por mês. E sabe o que é mais incrível? Que a maior parte das pessoas tem apenas uma noção de quanto eles gastam por mês. Quando eu pergunto a alguém quanto você gasta, ele fica pensando, bem, deixa-me ver, eu gasto com isso, com aquilo, acho que mais ou menos isso. Presta atenção. No Brasil, não podemos viver em mais ou menos. No país com os juros mais altos do mundo, mais ou menos não é aceitável. Então você tem que saber centavo por centavo quanto você gasta. Como você faz isso? Você precisa anotar de manhã até à noite todos os seus gastos. Pode usar caderno, planilha, no celular, não importa como. Importante é que você vai saber exatamente quanto você gasta, incluindo o cafezinho que você comprou na rua 5 minutos atrás. E às vezes as pessoas não dão valor para o peso dos pequenos gastos. 10 reais a mais ou menos. Presta atenção. 10 reais a mais, tipo 5 reais que você comprou na padaria, mais 5 reais que você deu para o filho para comprar lanche na escola, isso pode representar no final do mês 300 reais. E se você não tem esses 300 reais sobrando, muitas vezes você vai usar cheque especial ou cartão para utilizar esses 300 reais. No final do ano, isso pode apresentar um buraco negro no seu orçamento. Então, presta atenção, cada centavo tem que ser anotado. Você tem que saber exatamente quanto você gasta e exatamente quanto você ganha mês após mês. Você tem que criar a habilidade de escolher prioridade. Hoje em dia é muito fácil ser iludidos por produtos novos que na verdade são caros, desnecessários e podem com certeza atrapalhar suas metas. Você tem que saber a diferença entre aquilo que você realmente precisa daquilo que é apenas um capricho e que pode esperar para ser comprado mais para frente. As suas metas podem ser metas de curto, médio ou longo prazo. Podem ser metas diárias, metas semanais, mensais, anuais. Cria o hábito de checar frequentemente ou em vez de apenas anotar no papel e deixa para depois. O terceiro pilar para construir a sua liberdade financeira. Primeira coisa, a gente falou sobre corrigir a sua mentalidade para ter a mentalidade das pessoas ricas. Depois, a gente falou sobre arrumar o seu padrão de vida correto. E agora vem a terceiro pilar, que é quitar as dívidas. Que infelizmente no Brasil virou um pilar. Por quê? Porque no Brasil nós temos muitas pessoas sofrendo com esse mal de dívidas. Estamos falando de 60% dos brasileiros estão endividados. E muitas vezes eles se endividam e não sabem como sair. Então vou ensinar você agora os passos como você pode fazer quitar dívidas e nunca mais repetir os mesmos erros. Então vamos começar. Primeira coisa, nunca consulta o seu gerente de banco. Presta bem atenção nisso. Segunda coisa, não refinancia as suas dívidas. Jamais. Apenas quitar eles de uma única vez no momento oportuno.
E o terceiro, ter controle emocional para realmente partir para a solução e nunca mais fazer os mesmos erros e fazer as mesmas dívidas que você fez. Vamos lá, o que precisa prestar atenção nessas horas? Sempre tenha um estoque alto de produtos. Quanto mais produtos você tiver, mais vontade você vai ter para falar com mais pessoas e automaticamente mais você vai vender. É simples assim. Por quê? Porque a natureza do ser humano é sempre fazer muito mais para não perder do que para ganhar. Quando você permite que o seu estoque baixe, automaticamente você já não tem a mesma urgência e disposição para oferecer os produtos. Porque você já não tem nada para perder, afinal seu estoque já está baixo. E a segunda coisa, como você tem receio que você vai vender e vai acabar os produtos que os clientes realmente vão querer, o que vai acontecer? Você tem medo que não vai ter produtos para atender no espaço ou para fazer reposição de seus clientes repetidos, então automaticamente você sai menos, fala menos com pessoas e automaticamente vende menos, ganha menos, repõe menos e assim vai um círculo vicioso até que acaba seus produtos e seu negócio. Ok? Então, muito importante você nunca deixar o seu estoque baixar. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre vida empresarial versus vida pessoal. Tudo que eu ensinei vocês até agora de diminuir padrão de vida, cortar gastos, tudo isso é válido para a vida pessoal. A sua vida empresarial, ela precisa continuar intocável. O seu negócio precisa continuar intacto. Porque se você parar de investir no seu negócio, ele vai à falência. Então, simplesmente presta atenção. Seu negócio pessoal, sua vida pessoal, você pode diminuir e corrigir tudo que eu falei. Mas o seu negócio, ele tem que continuar impecável, custa o que custar. Isso se refere a reposição de produtos, participar de todos os treinamentos e etc. Última coisa que eu quero que você preste atenção é sobre cartão de crédito. Infelizmente, hoje todo mundo tem cartão de crédito e em muitas consultorias que eu faço, isso é o motivo de muitos problemas financeiros das pessoas. O cartão, no meu ponto de vista, só é válido utilizar ele para iniciar o nosso negócio. Por quê? Porque ele permite investir para comprar produtos para iniciar nosso negócio, algo que talvez a gente não podia fazer em outras condições, porque a gente não tem dinheiro no momento. Nessa forma, é uma coisa extremamente positiva. Agora, usando o cartão para comprar bens de consumo é péssimo. Por quê? Porque os juros cobrados no cartão em caso de atraso ou inadimplência são os mais altos do mundo. Então toma muito cuidado no uso dele. Herbalife Nutrition é um veículo inacreditável que pode lhe permitir construir a sua liberdade financeira igual eu conquistei aqui no Brasil. Só que ganhar dinheiro, eu quero que você lembre, é apenas metade do caminho. A outra metade é saber como administrá-lo. Não é difícil, mas precisa força e disciplina para poder colocar em prática todos os seus ensinamentos. Então, mão na obra. Espero que esse treinamento tenha ajudado você a criar uma nova percepção da sua vida financeira e que te inspira a melhorar cada vez mais a sua mentalidade. Você com certeza vai estar pronto para seguir com um desenvolvimento incrível e mudar sua vida em todas as áreas. No próximo módulo, você vai ter uma visão mais profunda de como fazer uma boa gestão do seu negócio Herbalife. Então, deixe preparado o seu caderno de anotações para complementar ainda mais o seu conhecimento. Muito sucesso e até mais!